Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 81. Terceira pessoa. Ponto de vista. Com os braços e pernas amarrados, Eric Stevens foi conduzido por um corredor, orientado por dois guardas com armaduras que ele nunca tinha visto antes. Isso até que ele foi sequestrado de repente de seu apartamento, uma semana atrás, no meio da noite. Desde então ele é um prisioneiro. Só que ele não tem ideia do porquê nem quem o levou cativo, pois pelo que ele tinha visto certamente não eram os vacandianos. Pois se esse fosse o caso, seu tio, o rei, provavelmente o teria matado como fez com seu pai, em vez de mantê-lo prisioneiro. Embora naquele momento Eric não pudesse ter certeza de nada. Só que ele estava numa situação difícil. Os guardas continuaram a orientá-lo. Eric logo se viu em frente a uma porta, pela qual ele foi conduzido. Então, assim que chegou, viu um homem sentado à mesa no meio da sala, comendo costelas. Ao ver isso, Eric piscou algumas vezes para ter certeza de que não estava tendo alucinações. Mas não importava quantas vezes ele fizesse isso, ele ainda via o homem sentado à mesa, comendo costelas de um prato, dizendo a Eric que ele não estava alucinando, o que tornou toda a cena diante dele ainda mais estranha. Porém, antes que ele pudesse realmente entender por que um homem estava comendo costelas na sua frente, os dois guardas que o guiaram até a sala o forçaram a sentar na única outra cadeira da mesa e então o fizeram sentar à força. Quando isso ocorreu, os dois guardas prenderam Eric na mesa. Assim que eles fizeram isso, o homem sentado à sua frente terminou a última costela que ele estava comendo. Quando isso aconteceu, o homem limpou as mãos com um guardanapo e depois o colocou no prato com as costelas. Qual dos guardas atendeu antes que os dois saíssem da sala, fechando a porta atrás deles? Desculpe por isso. Não tive tempo para almoçar. Então, enquanto eu esperava os guardas te trazerem aqui, decidi comer. O homem falou. Enquanto ele fazia isso, Eric o observou, achando o rosto do homem surpreendentemente familiar, até que finalmente sua identidade chegou até ele. Aquele novo rei de quem ele ouviu falar, daquela nação do leste europeu conhecida como Latéria, Victor Von Duon. Era com ele que ele estava sentado. Agora a grande questão que Eric tinha era por quê? De qualquer forma, agora que minha barriga está cheia, vamos ao que interessa, Eric Stevens. Ou você prefere que eu use seu nome verdadeiro, N. Jadaka? Victor perguntou. Como você sabe esse nome? Eric gritou, incapaz de se conter, pois ele podia contar nos dedos o número de pessoas no mundo que conheciam esse nome, e Victor Von Duon não estava nele. Mas aqui está ele, usando. Simples. É porque eu fiz minha pesquisa sobre você, Eric. Doutor Destino respondeu. Sim, eu sei tudo sobre sua vida. Como quando você estava lá fora jogando basquete quando seu tio, o atual rei de Wakanda, assassinou seu pai, seu próprio irmão, e então correu de volta para sua nação com o rabo entre as pernas, deixando você para se defender sozinho no mundo. Eu sei como você jurou vingança contra sua família, o que honestamente eu não posso te culpar. Eu também sei que apesar de todo o seu treinamento de forças especiais, e tudo que você fez em preparação para fazer seu movimento contra Wakanda, você falhará miseravelmente. Calha a boca. Você não sabe de nada. Eric gritou, lutando contra suas restrições, enquanto o Destino apenas o observava. Então, quando Eric se acalmou, ele voltou a falar. Não, na verdade eu sei muito. Como Pantera Negra não é um ser humano normal. Ah não, eles são um indivíduo aprimorado, sendo que eles possuem capacidades sobre-humanas, como força, velocidade, sentidos, etc. Sem falar na tecnologia Vibranium a que eles têm acesso. Então, alguém como você que não tem acesso a nenhuma dessas coisas, nunca terá chance contra o Pantera Negra. Ele explicou. Calha a boca. Eric gritou. Eu tenho uma chance. Eu sou um príncipe de Wakanda. Ele falou. Doutor Destino bufando com as palavras de Eric. Se é nisso que você está apostando, então você realmente é mais tolo do que eu pensava. E daí se você é um preço de Wakanda? Isso não impediu seu tio de assassinar seu pai. Você parece continuar esquecendo disso. Victor falou. Você. Eric gritou. Sim, eu. Victor respondeu. O homem que vai te ajudar a realizar seu sonho. Mas é claro que só para promover meus próprios objetivos. Ele disse. Victor então usou sua telepatia e começou a trabalhar na mente de Killmonger, distorcendo-o e por extensão, a ele para servir às suas próprias necessidades. Pois assim como o resto do mundo, Wakanda se curvará diante de Doutor Destino. Aqui está a senhorita Storm. Uma empregada do castelo falou, colocando a xícara de café que ela havia pedido na frente de Susan. Obrigada, respondeu Susan. Claro, disse a empregada do castelo. Ela então foi embora, deixando Susan sozinha na mesa em que estava sentada, onde Lúcia, Zora e Jéssica também estavam sentadas. Uma variedade de pequenos bolos e outros salgadinhos dispostos em bandejas no meio da mesa em frente às 4 mulheres, que estavam todos no grande jardim do castelo Doutor Destino que Victor havia construído, para deixar o terreno da sua casa ainda mais bonito. Agora, quanto ao motivo das 4 mulheres serem assim, depois que Victor as deixou no trono, segundos depois de revelar que queria que todas as 4 mulheres se tornassem suas rainhas, as outras 3 trouxeram Susan aqui, para que pudessem conversar com ela em um ambiente mais confortável. Embora, honestamente, Susan estivesse completamente sem palavras, considerando que ela acabou de descobrir que o pai de seus filhos tinha um harém e quer que ela faça parte dele.
Susan já viu animes como esse antes, graças a Johnny, mas nunca imaginou que sua vida um dia se pareceria com um. A perspectiva estava fazendo sua cabeça girar. Susan, você está bem? Mas isso parou de acontecer quando Lucy a chamou. Sim. Eu estou não. Você sabe que estou longe de estar bem. Susan disse. Bem, isso é perfeitamente compreensível, considerando tudo que Victor acabou de revelar a você. Zora disse, tomando um gole de sua xícara, que estava cheia de chá. Sim. E sobre isso? Vocês estão realmente bem com esse arranjo que ele quer que todos nós tenhamos? Susan perguntou. Sim. Zora respondeu facilmente. Claro, disse Lúcia. Com certeza. Jéssica respondeu. Susan deslumbrante. Porque isso significava que ela era a única estranha no grupo. Vocês não podem estar falando sério? Susan falou. Quero dizer que Victor quer que façamos parte de um harém, para compartilhá-lo. Sim, e daí? Perguntou Zora. Quero dizer, não é como se não estivéssemos fazendo isso já. Lúcia falou. Embora nos tornarmos suas rainhas oficiais vá mudar algumas coisas em nosso relacionamento com ele e nossa dinâmica umas com as outras. Mas não prevejo grandes problemas. Ela disse, chocando Susan ainda mais. Nenhum de vocês realmente vê algum problema nisso? Susan perguntou mais uma vez. Susan, nós realmente não. Jéssica falou. Afinal, você ouviu Victor na sala do trono antes. Ele simplesmente não vai levar qualquer mulher para a cama. Ele não é esse tipo de homem. Exatamente. Lúcia acrescentou. Além disso, apesar dos seus protestos, você não rejeitou a ideia de cara. Ela disse. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto, o que por sua vez fez Susan começar a corar levemente. Quero dizer, ainda assim isso pode causar muitos problemas. Como? Perguntou Jéssica. Como com as pessoas do seu país. Sem falar no que o resto do mundo pensaria. Susan falou. Primeiro, nosso povo ficaria bem com isso. Lúcia disse. Especialmente porque a poligamia não é ilegal aqui como para a maioria do resto do mundo. Segundo, dane-se o resto do mundo. Este é o nosso negócio e de mais ninguém. Ela explicou. Lúcia está certa, Susan. Zora acrescentou. Além disso, para mim parece que as desculpas que você está inventando são mais para você do que para o resto de nós. Não é verdade. Susan negou. Oh, mas é. Zora respondeu. Vamos, Susan, não há nada a temer. Victor se importa com você. Caso contrário, ele não teria ido atrás de você em primeiro lugar. Você será a mãe dos primeiros filhos dele. Ele não vai te abandonar. Então, por favor, não o abandone. Sim, e você também não quer experimentar todo o poder do Victor na cama? Jéssica perguntou. Do que você está falando? Eu já passei por isso, você sabe. Susan falou, gesticulando para sua barriga. Oh, minha querida Susan, você não tem ideia do quanto está errada. Lúcia disse. Pois com seu corpo, se Victor fosse com força total, você teria sido esmagada. Você está brincando? Perguntou Susan. Mas quando Lúcia, Zora e Jéssica ficaram em silêncio, Susan percebeu que não. O que só fez seu rosto ficar ainda mais vermelho. Vejo que você está pensando nisso. Zora refletiu. Talvez. Susan admitiu. Mas eu sou estrangeira. Ela acrescentou. Será que as pessoas me aceitariam? Ao ouvir essa pergunta, as outras 3 senhoras sorriram. Eles então se entreolharam brevemente antes de voltarem seus olhares para Susan. Quando fizeram, Susan não teve tempo de reagir antes que a levassem para um overcar. Depois disso, Susan fez um passeio improvisado pela Latéria, onde ela não só aprendeu mais sobre o país em geral, mas também sobre as pessoas que viviam nele, junto com tudo que Victor fez por eles. Isso, combinado com todo o resto, rapidamente levou Susan a tomar uma decisão sobre se tornar uma das rainhas de Victor. Capítulo 82. Victor. Ponto de vista. Saindo da mente de Killmonger, recostei-me na cadeira e coloquei as mãos atrás da cabeça, colocando um sorriso no meu rosto, pois depois de 2 horas de trabalho a bunda dele agora é totalmente minha. Se eu disser para ele pular, ele vai perguntar qual altura, e se eu disser para ele se matar, ele vai perguntar qual método. Honestamente, reprogramar a mente dele é um dos meus melhores trabalhos até hoje. Dei um tapinha metafórico nas minhas costas e aproveitei o fluxo do sucesso por alguns minutos. Mas depois que me cansei, sentei-me novamente na cadeira, levantei-me e fui bater na porta do quarto. Quando fiz isso, a porta se abriu imediatamente e os 2 guardas espartanos que escoltavam o querido e velho Eric até a sala entraram. Soltem-no das amarras. Ordenei aos 2 guardas. Depois disso, ambos simplesmente me saudaram e fizeram o que eu pedi, libertando Eric de todas as suas restrições. Depois que eles fizeram isso, Killmonger se moveu para minha frente, ajoelhou-se e abaixou a cabeça. Sorri e assenti com a cabeça. Ótimo. Agora levante-se. Eu disse. Quando fiz isso, Eric se levantou novamente. Depois disso, todos nós saímos da sala juntos. Então levei Eric até Zemo, onde dei a ele uma injeção da minha versão do soro SS e depois deixei os 2 para que Zemo pudesse começar o treinamento de Eric, o que lhe permitiria assumir Wakanda quando finalmente fosse considerado pronto para ser enviado para lá. Depois de fazer isso, retornei ao castelo Doutor Destino. Perguntei então à equipe do castelo onde Susan estava, porque eu queria falar com ela sobre se tornar minha rainha mais uma vez. Acontece que Lúcia e os outros levaram Susan para fora do castelo para um passeio completo pela Latéria. Então, ao saber disso, decidi ir ao meu laboratório para passar o tempo até eles retornarem. Sem contar que eu tinha outro assunto para resolver ali.
Passando pelo portal que dava acesso às instalações do meu laboratório, fui imediatamente para a área de celas de detenção. Então fui especificamente para a cela de rapina, encontrando-a entretida em um episódio de South Park, na televisão de tela plana instalada em sua cela. Pelo que Brainiac me disse, ela se tornou uma grande fã, mesmo que ela nunca admita. Honestamente, se você desconsiderar sua arrogância, raiva extrema e tendências ligeiramente homicidas, então Rapina é realmente apenas uma tsundere. Quando parei em frente à cela dela, Rapina me lançou um olhar, mas depois simplesmente voltou a assistir South Park. Só reconheceu minha presença novamente depois que o episódio que ela estava assistindo terminou. Um clássico jogo de poder, é claro. Mas como sou eu quem tem todo o poder na nossa situação, vou deixar passar. Você, pássaro da morte. Sim, eu respondi. Então, como você tem passado desde a última vez que te vi? Bem, Rapina respondeu. Estas acomodações são satisfatórias para o amante atual. Ela me disse, me fazendo bufar. Oh, uau. Então você ainda está se iludindo pensando que eu sou sua amante quando você é claramente minha. Quero dizer, uau, você tem coragem, eu admito. Mas tudo bem, já que eu gosto de mulheres agressivas. Eu disse, eu não sou sua mulher, gritou Rapina. Bem, se você começasse a ser um pouco menos hostil, você poderia ser. Você poderia sair desta cela e ser capaz de se mover livremente na maior parte do tempo. Eu faria de você uma das minhas rainhas. Eu até mesmo ajudaria você a assumir a liderança do Império Shi'ar. Sem mencionar que te daria outra rodada de sexo como naquela noite em que seu plano óbvio de usar seu corpo para garantir que eu falhasse. Bem, pelo menos do jeito que você queria. Eu falei, dando uma olhada na forma Rapina. Você, pare com suas ilusões agora mesmo, gritou Rapina, embora não houvesse realmente muito poder por trás de suas palavras. Sem mencionar que ela olhou para minha virilha depois que mencionei nossa noite de paixão. Não importa o quão sutis ela achasse que suas ações eram, contando-me algumas coisas sobre os pensamentos que circulavam em sua cabeça. Ok, boa conversa. Bem, até a próxima, eu disse. Então me afastei da cela de Rapina, ignorando os gritos dela enquanto eu fazia isso. Então finalmente cheguei a um dos vários laboratórios da instalação, onde trabalhei um pouco para passar o tempo. Até que Brainiac me informou que Susan e as outras garotas tinham retornado. Quando ele fez isso, parei o que estava fazendo e imediatamente comecei a caminhar até o local onde eles estavam. Espero que Susan me dê uma resposta à minha pergunta anterior. Ao sair para uma das muitas sacadas do castelo Doutor Destino, meus olhos encontraram os de Susan. As outras meninas me disseram sua localização quando as encontrei alguns momentos atrás. Susan, eu disse. Victor, ela respondeu. Este seu país é realmente maravilhoso. Ela disse. Por que obrigada? Eu respondi. Mas não sou só eu. Se eu não tivesse camaradas de confiança como Lúcia e Boris, ou se o próprio povo da Latéria não tivesse se esforçado, então este país não seria o que é. É por isso que sou verdadeiramente grata a todos eles. Eu posso ver isso. Susan respondeu, colocando um sorriso no rosto. Seu povo e amigos são tão amorosos, receptivos e gentis. Até mesmo com o estranho desta nação como eu, junto com todos os outros estranhos que você trouxe aqui. É por isso que eu me sentiria profundamente honrada em governá-los. Ela falou. Susan, isso significa que você aceita minha proposta? Perguntei. Sim, Victor. É verdade. Serei uma das suas rainhas. Susan falou, dizendo que ela está dentro. Ao ouvir isso, meu coração se encheu de alegria. Ah, obrigada, Susan. Muito obrigada. Eu prometo que você não vai se arrepender dessa decisão. Nunca. Eu disse. Sim, acho que eu também não, respondeu Susan. Então, quando ela fez isso, ela caminhou até mim e selou meus lábios com um beijo. Depois que ela fez isso, nós dois ficamos ali, aproveitando o calor e o abraço um do outro por não sei quanto tempo. Mas eventualmente nos separamos. Depois disso começamos a contar as boas novas para muitas pessoas, incluindo Ben, Alicia e Johnny. O último deles começou a chorar, a se curvar para mim e a me pedir para ensinar-lhe meus costumes, depois que ele descobriu que eu tinha um harém na vida real. Com o que concordei, já que somos basicamente uma família. Seguindo em frente. Naquele dia, depois que Susan concordou em se tornar uma das minhas rainhas, as coisas começaram a andar ainda mais rápido do que eu esperava em muitos aspectos. Então, antes que eu percebesse, 1 ano e meio já havia se passado. Capítulo 83. É 2010. Terceira pessoa. Ponto de vista. De pé na sacada do castelo Doutor Destino, onde Susan concordou em se tornar uma de suas rainhas, Victor estava com as mãos cruzadas atrás das costas, observando o sol nascer da manhã, apreciando sua majestade, mas também pensando em todas as mudanças que ocorreram no mundo no último ano e meio. Algumas por causa dele e de seu povo, outras não. Primeiro, Tony afirmou publicamente e revelou ao mundo, com a permissão de Maya, é claro, que Riri era sua filha, o que deixou o jovem gênio incrivelmente feliz. Tony também. O vínculo entre pai e filha só se fortaleceu desde que se conheceram. Mesmo depois que Tony e Pepper finalmente começaram a namorar, o que aconteceu pouco antes do final de 2008. O casal continua forte e seu relacionamento só fica mais forte. Em segundo lugar, a Future Foundation tornou-se totalmente operacional. A reputação da fundação só melhorou desde que ela abriu suas portas. Mesmo que algumas pessoas odiassem, já que ele apoiava abertamente os Eveus, que é a terceira e definitivamente a maior mudança que ocorreu na Terra no último ano e meio.
Reunindo-se com Xavier, o poderoso F4, Tony e seu próprio povo, Vitor decidiu dar um grande salto adiante e revelar a existência dos Eveus para o mundo inteiro. Suas teorias a respeito deles, sua posição pessoal sobre sua existência, etc. Vitor colocou tudo isso e muito mais na mesa proverbial. O que nem é preciso dizer, deixou o mundo inteiro em choque e frenesi. Mas Vitor não se importou nem um pouco, já que as pessoas iriam descobrir sobre os Eveus no futuro. Era realmente inevitável. Então tudo o que ele fez foi acelerar o processo. Assim como começar a manipular as coisas para proteger os Evos do mundo, não apenas de ameaças visíveis como os numerosos grupos de ódio que surgiram em resposta à revelação Evo, como muitas pessoas chamam, mas também as ameaças invisíveis, como a violação do direito de um Evo, simplesmente porque eles possuem habilidades extraordinárias. Vitor e seu povo encontraram muitos exemplos disso em relação aos anteriormente conhecidos como mutantes. Isso os enojou. Então, naturalmente, eles lidaram com essas questões da única maneira adequada e razoável que qualquer um faria. Eles entraram em modo de limpeza total. Usando os vastos recursos à sua disposição, Vitor tem se certificado de caçar e destruir sistematicamente com extremo preconceito toda e qualquer coisa que seja ou possa se tornar uma grande ameaça à população Evo do mundo, sejam pessoas, grupos ou até mesmo invenções ou artefatos. Doutor Destino não permite que nada escape do seu olhar. Conte com isso. Seguindo em frente. No último ano e meio, a posição em relação a Evo se tornou muito mais favorável, principalmente depois que Vitor revelou ao mundo que ele próprio era um Evo. Mas é claro que ele não mostrou todos os seus poderes de forma idiota. Não, ele apenas revelou suas habilidades de geração elétrica ao mundo. Isso, por sua vez, fez com que muitos outros líderes mundiais e aqueles no poder ficassem cautelosos em relação a ele. No entanto, Vitor também ficou surpreso ao encontrar alguns que não tiveram medo de lhe dar apoio sincero e honesto. Sinceramente, foi uma mistura de coisas. Mas havia um com quem Vitor poderia naturalmente trabalhar. De qualquer forma. Quarto, o casal Octavioso havia terminado de desenvolver seu reator de fusão, que, diferentemente do filme Homem-Aranha 2, era totalmente seguro e funcional. Algo que Vitor e seu pessoal garantiram. Principalmente porque depois que o reator foi comprovado como seguro, Vitor mandou comissionar vários deles e depois os colocou por toda a Latéria. Os reatores agora fornecem energia de forma permanente, tornando a Latéria um país completamente livre de combustíveis fósseis. Uma situação que Vitor e seu povo também estão tentando fazer acontecer em vários outros países ao redor do mundo, com quem eles iniciaram negociações para fornecer seus próprios reatores de fusão para gerar energia. Não importa quanta merda as empresas de petróleo, carvão e outras empresas de energia tentem fazer, exceto as indústrias Stark, é claro, que começou a competir ativamente contra a Latéria no jogo da energia limpa. Mas ei, um pouco de competição nunca fez mal a ninguém. Além disso, Vitor acolhe isso com satisfação. Então sim. Quinto, o projeto Deméter também se tornou realidade. Maia já desenvolveu diversas linhagens de superculturas usando extremes, que já estão sendo cultivadas na Latéria. Vitor e seu pessoal já estão no processo de vender essas super safras para vários países ao redor do mundo, assim como os reatores de fusão. O que, é claro, só irritou ainda mais as pessoas. Assim, no último ano e meio, a Latéria e tudo relacionado a ela e seu povo viram um aumento maciço nas tentativas de infiltração e subversão. Palavra-chave tentada. Já que todas as tentativas de infiltração e subversão foram reduzidas a pó. O que continuará acontecendo? Pois Doutor Destino não permitirá que ninguém fique em seu caminho. Sexto, Vitor abriu outra empresa, que é conhecido como Excelsior Entertainment. Seu nome usa o slogan favorito do próprio deus da Marvel, Stan Lee. A empresa em si está indo bem, já tendo produzido 2 jogos muito populares, cujos nomes são Genshin Impact e Honkai Star Rail. Sétimo, o relacionamento entre Vitor e a SHIELD está indo extremamente bem. Enquanto mais pensamentos passavam pela mente de Vitor, ele parou de repente quando ouviu uma voz familiar chamá-lo. Bom dia, pai! Ao ouvir essa voz, Vitor colocou um sorriso no rosto. Ele então se virou para encarar o dono da voz. Bom dia, Christoph, disse Vitor. Quem foi Christoph? Seu filho adotivo, que estava se tornando um jovem muito bonito e elegante. Mas ele não estava sozinho. Flutuando no ar de cada lado de Christoph, sim, flutuando, não havia ninguém além de Vitor e outras 2 crianças. O primeiro era um garoto loiro, cujo nome era Franklin Von Duon, enquanto a segunda era sua irmã gêmea mais velha, Valeria Von Duon. Os filhos de Vitor e Susan acabaram tendo o mesmo nome e aparência, como nos quadrinhos. A única diferença eram suas habilidades, pois ambos os gêmeos não apenas possuíam superintelecto, mas também possuíam as mesmas habilidades sobre-humanas. O fato era que eles podiam copiar os poderes de qualquer outro super-humano com quem entrassem em contato, assim como Rogue. Mas, diferentemente dela, eles só copiariam poderes. Além disso, eles poderiam reter os poderes que copiaram pelo toque indefinidamente e até mesmo combiná-los. Então, para simplificar, Franklin e Valeria eram como versões alteradas de All for One de My Hero Academia. Então, embora não fossem tão perigosos quanto distorcer a realidade, os gêmeos ainda eram incrivelmente letais. Mas Vitor não esperaria nada menos daqueles com o sangue de Doutor Destino correndo em suas veias. Então, não que eu não goste de passar tempo com meus filhos, já que vocês todos sabem que eu gosto, mas o que vocês estão fazendo aqui?
Vocês não deveriam estar se preparando para tomar café da manhã? Estávamos, mas os gêmeos queriam vir te encontrar e chegar com você juntos hoje. Christophe explicou. Entendo. Victor respondeu. Bem, já que é isso que vocês dois querem, vamos fazer. Ele disse. Ao ouvir isso, Franklin e Valeria sorriram brilhantemente para o pai. Depois disso, o grupo de 4 pessoas saiu da sacada e foi direto para o café da manhã. Era assim que o dia geralmente começava para a família real de Dr. Destino. Capítulo 84. Terceira pessoa. Ponto de vista. Abrindo os olhos rapidamente, Remy LeBeau olhou rapidamente ao redor, pois a última coisa que ele lembra é que estava simplesmente curtindo um passeio pela rua, antes de repente, tudo ficar escuro. Agora aqui está ele. Dentro de uma sala sem janelas, preso a uma cadeira com uma coleira em volta do pescoço. Na frente dele está um homem negro, também sentado em uma cadeira, e 2 robôs. O homem e os robôs que Remy reconheceu imediatamente ao colocar os olhos neles, pois eles faziam parte do grupo que há quase 2 anos, vinha destruindo sistematicamente as bases de seu empregador, o Senhor Sinistro, por todo o mundo, bem como desmantelar todas as suas operações em geral. Agora parece que eles o alcançaram. Bem, parece que este é o fim da linha para mim, pensou Remy. Bom, você finalmente acordou. O homem negro falou. Agora vamos ao que interessa, já que tenho coisas muito mais importantes para fazer hoje do que lidar com um ladrão como você. Ele falou. Ei, por que você está tentando ferir os sentimentos do Gambit? Remy perguntou, colocando um sorriso no rosto. Meu nome é Zod. Só para o Zod ignorar completamente o comentário dele. E francamente, se meu senhor não tivesse interesse em você, você estaria morto agora. Mas ele tem, então você não está. Seja grato por isso. Zod falou. Então seu chefe está interessado em mim? Por quê? Remy perguntou. Por alguma razão ele acha que você pode ser mais do que um simples canalha e ladrão. Zod explicou. É por isso que de agora em diante você estará trabalhando para nós. Ah? E quem são vocês? Remy perguntou. Quando ele fez isso, Zod sorriu. Aqueles que farão seu antigo empregador, Senhor Sinistro, cair nos mais profundos poços de desespero. Ele explicou. Remy engoliu em seco ao ouvir isso, pois ele sabia que Zod não estava mentindo. Entendido. Remy respondeu. Excelente. Zod respondeu. Bem, então bom dia. Algumas pessoas estarão aqui em alguns minutos para cuidar de você. Boa sorte. Ele disse. Zod então se levantou da cadeira e foi até a porta do quarto. Mas antes de abri-la, ele se virou para olhar para Remy pela última vez. Ah, e mais uma coisa, Remy. Se você der um único passo em direção a nos trair, eu farei você implorar pela doce libertação disso, mas certifique-se de que isso nunca chegue até você. Zod falou. Seus olhos brilharam vermelhos depois que ele fez isso, mas durou apenas um segundo antes que o brilho parasse e Zod saísse da sala, deixando Remy se perguntando exatamente no que ele tinha acabado de se meter. Harlan, Nova York, Estados Unidos da América. Quando o SUV em que ela estava parou, Jéssica saiu. Um dos guarda-costas espartanos que Victor havia designado para ela saiu logo atrás dela. Enquanto isso, o outro estacionou o SUV e se juntou a eles. Feito isso, os 3 entraram pelas portas do estabelecimento que estava diante deles. Um bar. Depois de fazer isso, o grupo de 3 escolheu uma mesa e se sentou, esperando que a pessoa com quem eles foram falar no bar hoje aparecesse. E eles fizeram isso 1 minuto depois que Jéssica e seu guarda-costas se sentaram. Saindo da sala dos fundos com uma caixa de cerveja estrangeira no ombro direito, veio o dono do bar com quem Jéssica tinha ido falar. Um afro-americano de 1,98 metros de altura, cuja estrutura era repleta de músculos, cujo nome original era Cal Lucas. Mas devido a certas circunstâncias ele teve que mudá-lo, então no momento ele usa outro. Luke Cage, o filme. Chegando ao balcão do bar, Luke coloca a caixa de cerveja estrangeira e para. Ele então voltou sua atenção para o grupo de Jéssica. Bom dia. Posso ajudar vocês? Luke perguntou a eles. Embora o bar estivesse aberto, ele realmente não achava que Jéssica e seu pessoal estivessem ali para beber, mas ele pode estar errado. Sim, acredito que você pode. Jéssica respondeu. Ela então se levantou do assento e foi até o balcão da frente. Veja, estou procurando um certo homem e ouvi dizer que ele praticamente mora neste bar. O nome dele é Cal Lucas. Sabe onde posso encontrá-lo? Não, desculpe, não sei. Luke respondeu, trabalhando para manter uma expressão neutra no rosto. Enquanto isso, as pontas dos dedos dele cavavam buracos no balcão. Agora, Sr. Cage, nós 2 sabemos que isso é mentira. Jéssica retrucou. Vendo como você pode, Cal Lucas são um no mesmo. Ela falou. Ao ouvir isso de Jéssica, Luke deixou seu corpo tenso, em preparação para uma luta. Apesar disso, nenhum dos espartanos se levantou do assento. Jéssica nem sequer se encolheu. Não precisa ficar tão nervoso, Sr. Cage. Meus colegas e eu não estamos aqui hoje para lutar com você, nem arrastá-lo de volta para a prisão pelos crimes pelos quais foi incriminado. Viemos apenas para conversar. Jéssica explicou. Falar? Luke questionou. Além disso, você acabou de dizer que eu fui incriminado? Claro, já que é verdade. Jéssica respondeu. Como você sabe disso? Luke perguntou. Não, por falar nisso, por que você acredita que eu fui incriminado? Porque as evidências estão todas lá, se você souber onde procurar. O que meu empregador fez. O que é uma das muitas razões pelas quais ele me enviou aqui para falar com você. Jéssica explicou. Ah, é mesmo? E quem é seu empregador? Luke perguntou.
Vitor Von Duon, disse Jéssica. Você quer dizer aquele rei estrangeiro que consegue disparar eletricidade com as mãos? Luke perguntou. Exatamente o mesmo. Jéssica respondeu. Assim como você, Sr. Cage, meu rei é um Evo. Ela explicou. Jéssica então pegou a caixa de cerveja estrangeira no balcão e facilmente a levantou acima da cabeça com uma mão, fazendo Luke ficar chocado. Enquanto isso, Jéssica colocou a caixa de cerveja estrangeira de volta no balcão. E como você acabou de ver naquela exibição, eu também sou um Evo. Mas diferente de mim, que obtive meus poderes por acidente, ou Vitor, você foi transformado à força em um Evo, enquanto teve suas liberdades civis violadas na prisão, não tendo escolha a não ser forçado a participar de um experimento ilegal e antiético que muito provavelmente poderia ter resultado em sua morte, se tudo não tivesse se alinhado corretamente para você. Jéssica falou. Então, você sabe tudo sobre mim. Luke refletiu. Jéssica assentiu com a cabeça em confirmação. Ok, e agora? Já que apesar de toda essa sua conversa, moça, você ainda não me contou o verdadeiro motivo de estar no meu bar agora. Luke falou. Sim, Sr. Cage, eu estava chegando lá. Jéssica respondeu. Simplesmente meu rei me enviou aqui hoje para lhe oferecer apoio. Você diz apoio? Questionou Luke. Sim, suporte. Jéssica respondeu. Ele não só alocará recursos para ajudar você a limpar seu nome das falsas acusações feitas contra você, mas também ajudará a tornar sua identidade Luke Cage permanente. Assim como lhe dará as ferramentas para rastrear aqueles que o colocaram em sua situação atual em primeiro lugar e lidar com eles como achar melhor. Jéssica explicou. Certo. Então qual é o truque? Luke perguntou. Meu rei quer que você se torne algo maior do que você mesmo. Ele quer que você use seus poderes publicamente. Coloque-se lá fora e lute por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Jéssica explicou. E daí? Ele quer que eu seja um herói? Questionou Luke. Exatamente. Jéssica disse. Veja, meu rei é dedicado a tornar o mundo um lugar melhor para os Eveus em geral, e ajudá-los a coexistir facilmente com o resto da população. Então, para fazer isso, ele quer mostrar ao mundo como os Eveus podem ser uma fonte de esperança e uma luz na escuridão. Você não gostaria disso, Sr. Cage? Para mostrar a meninos e meninas que se parecem com você que tudo é possível, desde que você se dedique e se esforce, especialmente aqueles com poderes. Ouvindo o discurso de Jéssica, Luke não sabia o que dizer, sua mente agitada e digerindo as palavras que ele estava ouvindo. Ao ver isso, Jéssica enfiou a mão no bolso, tirou um cartão de visita e colocou-o em cima do balcão. Posso ver que não terei uma resposta para minha proposta hoje. E isso é perfeitamente bom, Sr. Cage. Se eu estivesse na sua posição, também não aceitaria facilmente um acordo como esse. Então vá com calma, pense bem, e se decidir aceitar, ligue para o número deste cartão. Ela explicou. Bem, então aproveite o resto do seu dia. Jéssica disse. Ela então se virou para sair, enquanto seus guarda-costas se levantavam de seus assentos para se juntar a ela. Porém, antes de Jéssica sair do bar, ela colocou notas de $500 no balcão. Você tem um bom bar aqui, Sr. Cage, e um bom barman. Então aqui vai sua gorjeta. Jéssica falou. Ela e seus guarda-costas então realmente se despediram do bar de Luke, deixando o homem com muito em que pensar. Capítulo 85. Hell's Kitchen, Nova York. Terceira pessoa. Ponto de vista. Ao entrar em seu apartamento, Matthew Murdock parou no local, pois sentiu que havia mais alguém esperando por ele. Alguém que ele não conhecia. Usando seus sentidos aguçados, ele determinou que a pessoa desconhecida estava sentada no sofá da sala de estar, junto com o fato de que ela era mulher. Olá, Sr. Murdock. Venha e sente-se. Afinal, está em sua casa, e eu vim aqui para ter uma conversa adequada com você. A mulher. Engraçado. Matt respondeu secamente. Se essa é sua definição do que significa tentar ter uma conversa adequada com alguém, então você e eu vemos o mundo de maneiras muito diferentes. Agora vá embora, ou então eu chamo a polícia. Talvez seja melhor ainda, tanto barulho que um dos meus vizinhos chama a polícia. Você poderia fazer isso. Mas se fizesse, eu seria forçada a expor suas atividades noturnas à polícia. A mulher disse. Mãe, tenho certeza de que não sei o cu. O diabo da cozinha do inferno. A mulher falou, interrompendo Matt. Eu me pergunto como as pessoas reagiriam se descobrissem que alguém que jurou defender as leis sai toda noite e as quebra? Agora não seria uma história interessante do noticiário matinal do Good Morning America? Ao ouvir isso, Matt ficou um pouco irritado, mas ele rapidamente se controlou, na maior parte, pois ele sabia que tinha suas interações com essa mulher sentada diante dele. Tudo bem, você venceu, disse Matt. Ele então se moveu para sentar em uma das cadeiras da sala de estar. Obrigada, Sr. Murdock. Meu nome é Jéssica Drill, só para você saber. Jéssica falou. Então, como eu estava dizendo antes, eu só quero ter uma conversa com você. Sobre o quê? Perguntou Matt. Sobre conter o crime na cidade de Nova York. Jéssica respondeu. Veja, eu trabalho para o rei da Latéria, Vitor Von Duon, que tem muitos objetivos. Um deles é tornar o mundo um lugar melhor, e ele faz isso de várias maneiras. Uma delas é ajudar os Eveus que ele considera dignos de seu apoio, junto com suas causas. Ambas as categorias nas quais você se enquadra, Sr. Murdock. Ela falou. Entendo. Matt respondeu. E como Vitor Von Duon me ajudaria? Ele perguntou. Primeiro, ele lhe daria um terno adequado, em vez daqueles pijamas que você usa quando sai e lida com criminosos.
Segundo, ele trabalharia para que você pudesse trabalhar abertamente com a polícia. Terceiro, ele daria ao escritório de advocacia que você e seu melhor amigo, Sr. Nelson, começaram um fluxo de caixa muito necessário, fornecendo a você clientes respeitáveis que podem realmente pagar você, muitos dos quais seriam evos. Ele também faria muito mais. Jéssica explicou. Matt sabia que ela não estava mentindo graças aos seus sentidos aguçados. Ainda assim, isso não significava que ele confiasse nela. Não está a oferta que ela estava apresentando ao seu rei, Destino. Claro que não espero nenhum tipo de resposta esta noite. Tire um tempo, pense sobre isso, discuta com aqueles que puder. E então, quando tiver tomado uma decisão, ligue para o número neste cartão. Jéssica disse. Ela então rapidamente tirou um cartão de visita do bolso e o jogou diretamente no rosto de Matt, que o homem pegou facilmente. Certo. Bem, você me deu muito o que pensar. Matt disse. Eu sei que sim. Bem, então boa noite, Sr. Murdoch. Jéssica disse. Ela então se despediu do apartamento dele, deixando Matt sozinho, onde ele logo se perdeu em seus pensamentos contemplando a oferta de Jéssica. Mas isso parou por um momento quando a porta do seu apartamento se abriu novamente. Mas dessa vez foi alguém conhecido de Matt que entrou. Sua namorada de longa data, Electra Natius. Fechando a porta atrás de si, Electra viu Matt sentado na cadeira e percebeu imediatamente que ele não estava bem. Meu amor, o que houve? Ela perguntou a ele. Tive uma visita hoje à noite, que acabou de me dar uma oferta que parece boa demais para ser verdade. Matt respondeu. Embora se for verdade, e eu assumo, tudo pode mudar. Ele falou. Diga-me. Electra disse. Ela então se moveu para sentar no sofá, enquanto Matt começou a explicar seu encontro com a misteriosa Jessica Drill. Desgosto, medo e raiva. Essas eram as emoções mais fortes que Jessica Jones estava vivenciando no momento, mas ela não conseguia expressá-los. Em vez disso, ela só conseguia sorrir, tudo graças ao homem que está parado na frente dela, que ostentava pele roxa e cujo nome era Zebedia Killgrave. Desde que ele abriu a boca e falou com Jessica alguns minutos atrás, ela não conseguia fazer nada além de seguir seus comandos, o que incluiu arrombar um carro e espancar vários espectadores, usando toda a extensão dos seus poderes, que Killgrave já tinha visto ela usando antes. Foi por isso que ele se interessou por ela, começando seu pesadelo vivo. Bem, devo dizer que você é uma delícia, Jessica Jones, Killgrave disse a ela, olhando seu corpo de cima a baixo. Se você é tão divertido de pé, imagino o quanto você seria divertido de joelhos na minha frente, disse Killgrave. Jéssica querendo vomitar depois de ouvir essas palavras. Que dia você e eu testaremos minha id. Estouro. Antes que Killgrave pudesse terminar a frase, um buraco gigante apareceu em sua cabeça, espalhando pedaços de seu sangue e massa encefálica no rosto e nas roupas de Jéssica. Mas como o bastardo na frente dela estava morto, ela realmente não se importava. Antes mesmo de Killgrave atingir o chão, Jéssica já podia sentir seu controle retornando. Quando ela fez isso, ela soltou um suspiro audível de alívio. Ela até começou a chorar um pouco, já que seu pesadelo, não importa quão curto tenha sido, agora havia acabado. Embora o alívio a tenha invadido, Jéssica não conseguiu deixar de se perguntar quem havia matado Killgrave. A mulher sobre-humana respondeu a sua pergunta um momento depois, quando vários utilitários esportivos pretos chegaram e cercaram o corpo dela e de Killgrave. Depois que eles fizeram isso, muitas pessoas começaram a sair, muitos se movimentando para cuidar do corpo de Killgrave, enquanto alguns até a atendiam. Como limpar o sangue e a massa encefálica do rosto dela. Depois que isso foi feito, uma mulher se aproximou e gentilmente pegou as mãos de Jéssica nas suas, dando a ela um olhar reconfortante. Está tudo bem. Você está segura agora, Jéssica. Essa sujeira na pele humana nunca mais poderá machucar você, ou qualquer outra pessoa. A mulher disse a ela. Ok. Jéssica conseguiu dizer. Quem são vocês? Ela de repente se viu perguntando. Estamos aqui para ajudar. A mulher disse. Mas se você está perguntando quem eu sou, então meu nome é Jessica Drill. Então, novamente prazer em conhecê-la, Jéssica. Jessica Drill falou, colocando um sorriso no rosto, o que por sua vez fez Jessica Jones fazer exatamente a mesma coisa sem nem perceber, o que começou a dissipar as emoções ruins que ela estava sentindo e substituí-las por boas. Acima de tudo, o sentimento de esperança. Capítulo 86. Terceira pessoa. Ponto de vista. Com a raiva e o medo tomando conta dele, Robert Bob Drake realmente queria estar em qualquer outro lugar que não aquele em que estava na parte de trás de um grande caminhão de mudança, com os braços presos por algemas embutidas nas paredes do próprio caminhão e uma coleira presa em volta do pescoço, uma que o impedia de usar seus poderes recém-descobertos, pois Bob era um evo. Ele descobriu suas habilidades pouco antes do fim das aulas e saiu de férias de verão, o que deixou Bob feliz e assustado ao mesmo tempo, como ele está agora. Ele estava feliz, pois pensou que com seus poderes talvez pudesse se tornar um herói, como Capitão América ou algo assim, mas ele também estava assustado. Ou seja, que sua família o odiaria. Mas depois de assistir ao noticiário e aprender sobre um rei chamado Destino, de um lugar chamado Latéria, e sobre um grupo conhecido como Fundação Futuro, que apoiava pessoas como ele, assim como o Quarteto Fantástico, Bob criou coragem e decidiu arriscar e contar à sua família sobre seus poderes, descobrindo que ele estava se preocupando à toa.
pois eles ainda o amavam do mesmo jeito, enchendo de imensa alegria. Assim, as coisas na casa dos Drake continuaram normalmente. Bob, seus pais e seu irmão mais novo, Ronnie, fizeram sua viagem anual de verão em família. Uma coisa que Bob sempre amou fazer. Então as coisas estavam indo extremamente bem para o jovem Evo. Então, num instante, tudo virou uma merda. Enquanto sua família parou em um posto de gasolina para reabastecer o trailer e esticar as pernas, de repente Bob se viu cercado por vários homens mascarados, que forçou a coleira que ele estava usando no pescoço, antes de forçá-lo a entrar em uma van, de onde o levaram para o caminhão em que ele está atualmente prisioneiro, junto com muitas outras pessoas. Todos eles estão acorrentados e encoleirados, assim como ele. Ouvindo os gritos e os tiros de seus companheiros prisioneiros, Bob não pôde deixar de se perguntar se ele iria morrer. Como ele tinha visto vários filmes que refletiam a situação em que se encontrava, sabia que eles nunca terminavam bem, a menos que um herói aparecesse e salvasse os cativos. Mas Bob não conseguia acreditar que havia uma chance disso acontecer. Então, um segundo depois de deixar esse pensamento específico passar por sua mente, logo lhe foi mostrado o quão errada essa linha de pensamento estava. De repente o caminhão parou bruscamente. Quando isso aconteceu, Bob e seus companheiros de prisão começaram a falar rapidamente. O que está acontecendo? Eles estão prestes a nos matar? Estamos mortos. Estamos muito mortos. Esses e outros comentários ecoaram no ar enquanto os prisioneiros especulavam sobre o motivo pelo qual o caminhão havia parado de se mover repentinamente. Algumas são mais mórbidas que outras, mas as especulações não são as mesmas. Mas todas essas especulações foram por água abaixo, pois antes que qualquer um dos prisioneiros pudesse piscar, o caminhão se despedaçou ao redor deles, expondo-os ao mundo exterior, onde cadáveres e sinais de batalha estavam expostos ao redor deles. Olhando para eles, os ex-prisioneiros tinham muitas perguntas. Mas antes que alguém pudesse falar, uma nova voz chamou toda a atenção. Está tudo bem. Vocês todos estão seguros agora. Eu prometo isso a vocês. A voz pertence a ninguém menos que Magneto, que havia concordado em trabalhar com Victor há algum tempo, junto com a maioria de seus subordinados, para tornar o mundo um lugar melhor para pessoas como eles. Mas usando o jeito do Doutor Destino. O que Magneto teve que admitir funcionou. Seguindo em frente. Depois que Magneto falou, todos os ex-prisioneiros viraram a cabeça em sua direção. Quando fizeram, viram Magneto flutuando a alguns metros no ar, vestindo o novo terno que Victor fez para ele quando concordou em trabalhar com ele. Qual era o branco e preto dele dos quadrinhos? Além de Magneto, havia também vários ex-membros de seus acólitos à vista dos cativos, junto com vários espartanos com armadura completa, embora sem nenhuma marcação identificável, é claro, já que eles estavam operando como forças de operações secretas no momento. O caminhão que eles e o grupo de Magneto tinham acabado de atingir, junto com o comboio que o protegia, eram parentes de um grupo conhecido como Purificadores, que operava principalmente nos Estados Unidos, onde as leis realmente os protegiam, mas não de Doutor Destino e seu povo, que lançavam fogo e enxofre sobre seus traseiros sempre que tinham oportunidade, como agora. De qualquer forma, com o olhar fixo em Magneto e naqueles que o apoiavam, Bob de repente ficou com os olhos brilhando, vendo que ele estava errado antes. Um herói veio para salvá-los. Então talvez isso signifique que ele realmente possa se tornar um algum dia também. Bob não tinha ideia de quão certo ele estava. Ao entrar em sua escola, conhecida como Mediton High, Peter Parker se sentiu bem. Na verdade, melhor do que bom, ele se sentiu ótimo. Muito diferente de como ele estava se sentindo durante todo o fim de semana, onde ele se viu mais doente que um cachorro. Seus sintomas surgiram repentinamente enquanto ele estava em uma excursão escolar na Oscorp Industries, o que Peter estava esperando ansiosamente. Então, ter que voltar para casa no meio da viagem e ser forçado a ficar na cama o fim de semana todo foi muito perturbador, embora Peter tentasse não pensar no negativo. Em vez disso, ele tentou olhar para o lado positivo, como o fato de que ele de repente não precisava mais das aulas para enxergar, e que ele tinha abdômen definido. Sério, o que está acontecendo comigo? Peter murmurou para si mesmo. Peter, apenas para ser tirado de seus próprios pensamentos quando ouviu seus amigos chamando-o ao mesmo tempo. Quando fizeram, Peter olhou na direção deles e sorriu. Seus amigos rapidamente diminuíram a distância entre eles. Os amigos de Peter são Harold e Harry Osborn, Gwendolyn Gavin Stacey. Então finalmente Ned Leeds. Olá pessoal, disse Peter a eles. Oi Pet. Harry respondeu. Então, como você está se sentindo? Ele perguntou. Parece que você quis tossir todas as suas entranhas da última vez que te vimos. Ned falou. Que jeito de nos apoiar, Ned. Gavin falou. O que é verdade? Ned respondeu. Ned está certo, Gavin. Peter acrescentou. Também obrigado por se preocupar comigo. Mas estou bem. Foi só uma virose estomacal. Mas agora estou de volta e melhor do que nunca. Ele explicou aos amigos, o que aliviou suas preocupações. Ao ver isso, Peter assentiu. Então, de repente, ele ouviu um zumbido dentro de sua cabeça. Uma que quase lhe dizia para se abaixar. Então, antes que Peter percebesse, foi exatamente isso que ele fez. Então, logo depois que ele fez isso, uma bola de futebol voou sobre ele. Uau, o Parker acabou de desviar? Golpe de sorte. Ficando de pé, Peter se virou e viu Flash, Eugene, Thompson parado no outro lado do corredor, junto com seu bando. Todos tinham expressões de choque no rosto. Idiotas.
Genven murmurou, parecendo pronto para arrancar a cabeça de alguém. Genven, está tudo bem. Apenas ignore-os. Peter disse. Mas Pedro. Sério, Genven, está tudo bem. Peter disse. Eu não me machuquei. É, dessa vez. Harry disse. Parece que sua sorte pode estar mudando, Pat. Ele falou. Sim, talvez. Peter murmurou, fazendo questão de descobrir exatamente o que estava acontecendo com ele depois que as aulas terminaram hoje, pois Peter tinha certeza de que não era mais normal. Agora ele se perguntava exatamente o que ele era. Capítulo 87. Terceira pessoa. Ponto de vista. Sentada em uma cadeira feita inteiramente de plantas com uma xícara de chá nas mãos, Ivy olha calmamente para as pessoas à sua frente. Todos eles praticavam magia, com ela como professora principal, desde que ela completou seus próprios estudos nas artes místicas a um nível adequado suficiente para ser oficialmente nomeada mestra pela Ordem de Camartage, onde ela treinou suas habilidades místicas. Quando terminou, ela retornou para a Latéria e começou a construir um corpo mágico para os militares, exatamente como o destino a havia instruído. Embora, é claro, ela não estivesse se esquecendo de praticar, e até mesmo melhorar, suas próprias habilidades no que diz respeito às artes místicas. Porque Ivy sabia que não importava o quão boa ela fosse, ela sempre poderia melhorar. Enquanto aqueles sob sua tutela continuavam praticando sua magia, Ivy tomou um gole de chá. Depois disso, ela notou algo pelo canto do olho. O líder dos mestres místicos de Camartage e o instrutor pessoal de seu imperador, o ancião. O nome verdadeiro que Victor informou a ela era aparentemente Yao, embora ele nunca tenha explicado como descobriu isso. Ela estava caminhando em direção a um dos muitos campos de treinamento que Victor havia construído para as pessoas praticarem suas habilidades mágicas com segurança, sendo seguido por vários indivíduos. Todos eles foram apresentados a ela por Victor, e ela decidiu aceitá-los como seus alunos pessoais depois de conhecê-los. Esses indivíduos são os seguintes: Christoph, Wanda Maximoff e Liana Rasputin, e duas novas adições recentes à classe dos anciões, Ororo Munroy e uma jovem Evo cujo nome era Megan GWYNN. Ao ver esse grupo, Ivy rapidamente falou com seus próprios alunos. Ok, parem todos. Ela disse a eles. Ouvindo Ivy dizer isso, todos os seus alunos fizeram o mesmo. Eles então olharam para ela. Bom, agora já é prática suficiente por enquanto. Vamos dar uma pausa, enquanto também observamos a anciã e sua classe. Pois ao observá-los, não tenho dúvidas de que suas próprias habilidades mágicas irão melhorar. Ivy disse. Seus alunos geralmente concordavam com suas palavras. Então, com isso, eles voltaram seus olhares para a anciã e sua classe, que chegaram ao campo de treinamento que queriam usar. Notando os olhares agora direcionados a ela e seus alunos, o ancião não pôde deixar de sorrir. Parece que temos uma audiência e tanto agora. Então isso significa simplesmente que temos que fazer um bom show. Christoph falou. Sim, vamos mostrar a eles nosso poder e habilidade. E Liana falou alto, apesar de ser o mais novo de todos os alunos. Quer dizer, vou tentar, disse Megan. Ouvindo isso, a anciã gentilmente balançou a cabeça. Oh não, minha jovem Megan. Com magia não há tentativa. É fazer ou não fazer. Ela disse. Mestre, você acabou de citar Yoda para mim? Megan pergunta em choque total. Sim, o ancião respondeu facilmente. Essa é, na verdade, uma das minhas falas favoritas do filme. Espera, você viu Star Wars? Wanda perguntou. Eu tenho. A anciã respondeu. Como eu disse antes, só porque a Ordem parece viver em templos não significa que estamos fora de contato com o mundo exterior. Até mesmo comigo. Ela explicou. Agora vamos começar a lição de hoje. Sim, mestre. Todos os seus alunos responderam em uníssono, levando o ancião a sorrir, pois era bom ter alunos tão dedicados, todos com tanto potencial nas artes místicas, sob sua tutela novamente. Porque ela não sentia esse sentimento há séculos. Isso fez com que Yao se sentisse pelo menos 200 anos mais jovem, o que ela sabia ser uma das muitas razões pelas quais Victor queria que ela considerasse as crianças à sua frente como seus alunos. Outra era para que ela pudesse escolher um deles para substituí-la como feiticeira suprema quando sentisse que era a hora de passar o manto adiante, em vez de se deixar morrer como planejou originalmente. Honestamente, os planos de Victor eram óbvios para ela, mas ela não se importava em concordar com eles em relação a esse assunto em particular. Depois que seus alunos responderam, a anciã começou a lição do dia, onde todos eles mostraram seu talento natural para as artes místicas, mas também sua dedicação em melhorar a si mesmos nelas. Ao ver isso, os alunos de Ivy ficaram encantados. Ivy sorriu quando percebeu isso. Como isso significava usar a anciã e seus alunos para motivar os seus, funcionou exatamente como ela havia planejado. O que significa que agora ela poderia levar o treinamento de seus alunos a um nível mais alto, o que trouxe um sorriso apaixonado ao seu rosto. Enquanto isso acontecia, todos os alunos da Ivy sentiram um arrepio na espinha ao mesmo tempo, mas todos eles escolheram ignorar isso, esperando que seus pressentimentos fossem apenas fruto da imaginação deles, embora todos logo descobririam que não era. Wakanda Birninzana Cidade Dourada? Liderado por membros da Dora Milaje, o rei T'Chaka percorreu os corredores do Palácio Real, sua família caminhando ao lado dele, pois eles foram informados de que havia uma comoção acontecendo na Sala do Trono.
um evento que exigiu a atenção exclusiva de toda a família real. Ao chegarem às portas da sala do trono, a Dora Milaje as abriu e permitiu a passagem da família real. Depois que fizeram isso, eles deram uma olhada na sala, que estava lotado com todo o conselho tribal, e ainda mais Dora Milaje. Todos apontavam suas armas para um homem sentado na cadeira normalmente reservada ao rei, o corpo morto de Claue localizado a seus pés. Qual é o significado disto? T'Chaka exclamou, seus olhos se focando no jovem sentado em sua cadeira. Quem é você, forasteiro? Como você veio parar em Wakanda, não no próprio palácio real? Ao ouvir as perguntas do rei T'Chaka, o homem apenas sorriu. Você não ouviu o rei forasteiro? Okoye perguntou ao homem. Responda às perguntas dele, ou nós vamos espetar você onde você estiver sentado. Ela falou. Mas se você fizesse isso, assim como seu precioso rei, você seria responsável pelo assassinato de um membro da família real. O homem disse. Suas palavras fizeram com que toda a sala do trono de Wakanda ficasse em silêncio absoluto, o que durou apenas alguns segundos antes de Ramonda quebrá-lo. Que tipo de bobagem você está falando, forasteiro? Ela falou para o homem. Não é bobagem, tia, disse o homem. Eu não sou sua tia. Ramonda respondeu. Oh, mas você é. O homem disse, ficando de pé. Pois veja, meu pai era o irmão do seu rei, quem ele assassinou. Ele falou. Chega de suas mentiras, forasteiro. T'Challa falou. Você entra em nosso país, nossa casa, e vomita palavras da sua boca, quando você não tem provas para sustentá-las. Se você quer provas, primo, basta olhar para a cara do seu pai. O homem cuspiu. Muito bem. T'Challa respondeu. Decidir atender ao pedido do homem antes de lidar com ele permanentemente. Só para ficar chocado quando viu o rosto do pai. Estava branco como um lençol e tinha uma expressão culpada e sombria no rosto. Pai, o que houve? Shuri perguntou a ele. Ele sabe que chegou a hora de pagar pelos atos covardes que cometeu, pelo que ele roubou não só do meu pai, mas de mim. O homem exclamou. Ah, e quanto a quem eu sou, o mundo me conhece como Eric Stevens. Mas meu nome verdadeiro, meu nome de nascimento é Njadaka, filho de Njobu, e eu vim para reivindicar o que é meu por direito. Ele falou, alto o suficiente para todos na sala do trono ouvirem, o que por sua vez fez com que a sala inteira começasse a sussurrar. Mas T'Chaka permaneceu em silêncio mortal, assim como um de seus conselheiros mais antigos e amigos mais próximos, Zuri. Ambos perceberam que os pecados do passado os atingiram de uma forma muito grave. Ao ver isso, Eric não conseguiu evitar um sorriso triunfante no rosto. Capítulo 88. Sede da Traz Industries. Depois de servir o uísque envelhecido nos 2 copos em cima da mesa, Bolívar Traz fechou a tampa da garrafa onde o guardava. Ele então o colocou de volta na gaveta da mesa, onde o guardava. Depois que ele fez isso, Traz pegou um dos copos para si e então passou o outro para o homem sentado à sua frente. Um senador, Robert Kelly. Com um sorriso no rosto, o senador Kelly pegou o copo e tomou um gole. Ah, esse gosto é maravilhoso. Obrigado, Dr. Traz. Ele falou. De nada, Traz respondeu. Mas na verdade, senador Kelly, sou eu quem deveria lhe agradecer. Ele disse. Considerando tudo o que você está fazendo para me ajudar a realmente tirar o programa Sentinel do papel, porque durante anos Bolívar Traz tentou fazer com que o governo financiasse um de seus projetos, que ele realmente acreditava que mudaria o mundo, um grupo de robôs altamente adaptáveis, cujo nome seria Sentinelas. Seu propósito é proteger cidadãos comuns de mutantes violentos, ou Evos como o mundo estava começando a chamá-los. Mesmo assim, isso não mudou o propósito original que Traz projetou para os Sentinelas. Mas não importava quantas vezes ele tentasse, o governo sempre recusava. Isso aconteceu até cerca de 1 ano atrás, quando Traz foi contatado pessoalmente por Kelly, um homem que ele já havia conhecido em diversas ocasiões, mas com quem nunca havia interagido profundamente. Embora no ano passado isso tenha mudado, junto com a própria natureza do relacionamento deles. Agora os 2 homens eram conhecidos próximos. Algumas pessoas podem até chamá-los de amigos. Eles agora se reuniam regularmente, onde discutiam muitos tópicos. Mas antes de tudo, estavam os esforços combinados para que o programa Sentinel fosse patrocinado pelo governo. Kelly começou a usar sua influência e contatos para fazer isso acontecer, enquanto Traz continuou se concentrando principalmente naquilo em que ele era bom na parceria, a ciência. Com isso, os 2 homens estavam animados. Por favor, Dr. Traz, acho que nos conhecemos bem o suficiente agora para que você me chame de Robert. Kelly falou. Tudo bem então, Robert. Mas se for esse o caso, então por favor, me chame de Bolívar. Traz respondeu. Claro, Kelly disse. Ele então levantou seu copo na direção de Traz. Agora vamos brindar ao nosso sucesso futuro. Sucesso futuro, de fato. Traz respondeu. Os 2 homens então brindaram levemente e beberam, sem ter ideia de que suas ações contínuas os estavam deixando mais perto de encontrar a morte cara a cara. Com um sorriso no rosto, Selene mal conseguia conter sua excitação, pois a hora de conhecer Victor Von Doom estava quase chegando. Depois de esperar tanto tempo, ela finalmente pôde conhecer o homem que havia chamado sua atenção, agora que ele havia amadurecido o suficiente. Na verdade, mais do que suficiente. Selene estava pronta para arrancá-lo e comê-lo. Lambendo os lábios de forma sensual, ela esfregou as pernas, imaginando o momento em que ela tinha Dr. Destino em suas mãos. Ó Dr. Destino, espero que esteja pronto para mim. Selene disse. Porque estou mais do que pronta para você. Ela gemeu sensualmente.
Selene colocou um sorriso sádico e selvagem no rosto depois. A localização desconhecida. Em uma de suas muitas instalações secretas, Alexander Pierce estava sentado ao redor de uma mesa com os outros membros de mais alto escalão da Hydra. Seu colega membro do Conselho de Segurança Mundial, Gideon Malik. Daniel Whitehall. O que é isso? General da Força Aérea Ali. Então, finalmente, os membros mais jovens do pequeno grupo, Ofelia Sarkisian, que atende pelo codinome Madam Hydra. Então, Pierce, você pode nos dizer por que convocou essa reunião improvisada? Perguntou Ali. Já que foi Pierce quem os chamou juntos. Sim, devo concordar com o General Ali. Ou nos explique por que você convocou esta reunião ou eu vou embora. Whitehall falou. Acalmem-se, eu estava prestes a fazer isso. Pierce falou. Meus amigos e colegas, chamei todos vocês aqui hoje para discutir uma ameaça mútua à própria Hydra, Victor Von Doom e seu país Latéria. Ao ouvir isso, todos os membros da reunião ficaram com expressões negativas e irritadas, pois assim como Pierce, eles viam Destino e Latéria como uma ameaça, mais ainda no último ano e meio, considerando todas as grandes ondas que ele estava causando. Ugh, aquele homem. A madame falou. Você sabia que não importa quantas pessoas eu mande para tirá-lo, elas nunca retornam? A segurança dele é muito boa. Talvez ele até saiba da gente. Mesmo que ele seja, não importa. Whitehall falou. Afinal, quem acreditaria no rei de uma pequena nação europeia em detrimento da maioria de nós? Um rei que é casado com uma das maiores super-heroínas e mentes científicas femininas do mundo, Susan Storm. Gideon apontou. E novamente, dado tudo o que ele está fazendo, se ele decidiu contar ao mundo sobre nós, se ele sabe da nossa existência, o mundo dele simplesmente não será descartado. Esse é o cenário exato que chamei todos vocês aqui hoje para discutir como prevenir, Pierce disse. Então vamos lá. Pela glória da Hydra. Pela glória da Hydra. Os outros membros na sala ecoaram em uníssono. Eles então começaram uma discussão civilizada sobre como se livrar de Victor. Os idiotas realmente não tinham ideia de quão fúteis suas ações foram. Comentário 23. Comentário. Voto. Capítulo 89. A Latéria do Ostad, Castelo Doutor Destino. 5 de abril de 2010. Futuro Imperador da Terra Doutor Destino. Ponto de vista. Minha tela holográfica estava ativa na minha frente, sentada em meu escritório pessoal no Castelo Doutor Destino, revisando os relatórios matinais que meu pessoal me envia. O que agora faço dia sim, dia não, em vez de semana não. Porque como os eventos e os próprios planos que coloquei em prática estão se desenvolvendo rapidamente, preciso permanecer vigilante, para garantir que nada dê errado, o que pode desencadear uma grande confusão. Já que, e eu sei que já disse isso muitas vezes antes, mas continuarei dizendo porque é a verdade, este é um universo Marvel, onde geralmente qualquer coisa que possa dar errado dará se você não cortar essa merda pela raiz rapidamente. Daí minhas ações agora. Porém, até agora, pelo que estou vendo nos relatórios, as coisas parecem estar indo bem no momento. Primeiro, Jéssica fez contato com o maior número possível de defensores no momento e fez a proposta de recrutamento. Agora é só esperar para ver. Embora com todas as informações que tenho sobre todos os candidatos a defensor, acho muito provável que tanto Luke quanto a outra Jéssica aceitem as ofertas feitas a eles. Jéssica Jones em particular. Desde que meu povo a salvou finalmente matando aquela massa cancerosa ambulante disfarçada de humano conhecida como Homem Púrpura, que felizmente era a versão dele mesmo dos quadrinhos e não se parecia em nada com David Tennant, porque eu realmente não queria que ele acabasse executado. Mas não me entenda mal, eu teria me certificado de que o Homem Púrpura morresse, quer ele se parecesse com Tennant ou não. Tudo o que estou dizendo é que estou feliz que ele não morreu. Seguindo em frente. Estou 50-50 em relação a Murdock, mas espero que ele participe, trazendo Elektra junto com eles, já que os dois ainda estão juntos e fortes. O que certamente foi uma surpresa para mim quando aprendi isso, já que não consigo entender o porquê. Talvez tenha algo a ver com o fato de a mãe de Elektra ainda estar viva neste universo? Não sei, mas estou feliz por eles. Eu também espero muito que eles se juntem aos defensores. Para ver se eles não conseguem, será simplesmente Like e Jéssica por um tempo. Considerando que os outros candidatos que quero para os defensores, Danny Rand e Frank Castello, não são candidatos viáveis no momento. O primeiro ainda está treinando em K11, enquanto o último é uma mistura de sua experiência no MCU e daquele filme do Justiceiro, onde Thomas Jane era Frank Castello. Simplificando, o Frank Castello neste universo já se aposentou do exército e atualmente é um agente do FBI. Então, até que sua família seja ameaçada e sofra uma tentativa de assassinato, nem pensarei em contatá-lo. Eu também digo tentar porque não vou deixar a família de Castello morrer de jeito nenhum, porque um homem como Frank não deveria ter que sofrer com isso. Além disso, como um homem de família, agora entendo o caráter de Castello muito melhor. Pois se alguém tirasse minha família de mim, eu prometo a você que o mundo queimaria até que não restasse nada. Então sim, só espero conseguir montar os defensores corretamente. Principalmente porque se isso acontecer, Jéssica e Luke provavelmente ficarão juntos. Se isso acontecer, eu ficaria muito feliz, já que eles eram um dos meus casais favoritos dos quadrinhos. Então é por isso que estou indiretamente tentando configurá-los, já que ter um sem o outro parece errado para mim. É por isso que tenho esperança. Segundo, Zod finalmente conseguiu rastrear Gambit e trazê-lo para o grupo. Bom,
Agora o Senhor Sinistro perdeu outra carta na manga, e podemos ver se o Gambit deste universo pode se tornar algo próximo de um herói, como muitas outras versões dele que conheço. Agora, é claro que sei que existe a possibilidade de traição, mas estou disposto a correr esse risco. Você pode dizer que estou arriscando uma granada contra outra. Sim, mas falando sério, se eu suspeitar por um segundo que o Red Eyes vai dar uma de Judas, então eu vou pegar aquele cajado de boa que ele carrega e enfiar tão fundo na bunda dele que ele vai sair pela garganta. Então eu vou curá-lo e fazer isso várias vezes antes de decidir minha próxima ação, pois ninguém trai Doutor Destino e sai impune. Ninguém. Terceiro, os esforços de Magneto para libertar Eveos capturados e lidar com grupos difíceis ao redor do mundo estão progredindo muito bem, principalmente porque Magneto está seguindo minhas ordens e não levando as coisas longe demais, pelo menos com testemunhas que falem por aí. Ou seja, muitas das pessoas que ele está resgatando de grupos como os Amigos da Humanidade e os Malditos Purificadores. Quem eu esperava que não existisse nessa realidade, mas Marvel Marfiló teve que estragar a minha festa, pois parece que os purificadores neste mundo foram formados da mesma forma que eram no programa de televisão da Fox, The Gifted, adicionando mais um bando de valentões odiosos e rancorosos ao crescente grupo de ódio do Evo. Ah, e o fato de os governos do mundo não estarem realmente fazendo nada sobre esses tipos de grupos só me deixa mais irritado. É por isso que mal posso esperar até que a Terra seja um mundo sob Doutor Destino. Desde quando vou bater um papo amigável com grupos como os Purifiers, onde eu vou acabar com todos eles durante nossa conversa. Isso definitivamente fará com que eles vejam as coisas do meu jeito. Ah, e parece que Magneto encontrou o Homem de Gelo. Legal. Agora com ele no jogo posso começar meus planos para consertar as calotas polares. O que, claro, eu poderia ter feito antes, mas com Bob as coisas serão muito mais fáceis. Pois é como diz o ditado, trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil. Quarto, Eric se inseriu com sucesso em Wakanda e suas origens foram expostas às pessoas mais influentes da nação africana. Bom, agora isso significa que Eric pode finalmente começar a transformar Wakanda naquilo que ele imagina. A visão dele é a minha para a nação africana. Um lugar que existirá silenciosamente no império de Doutor Destino. O que deve ser fácil para Eric fazer, considerando que estou apoiando ele. Sem mencionar que ele tem Zemo como reforço em campo. Foi ele quem escreveu o relatório que estou lendo atualmente. Eric se comunicou secretamente com Zemo para transmitir informações sobre o que está acontecendo atualmente dentro das fronteiras de Wakanda, que parece estar à beira de uma guerra civil total. Não que isso me surpreenda, pois foi exatamente isso que planejei que acontecesse quando enviei Eric para lá em primeiro lugar. Agora que todos sabem a verdade sobre os crimes passados de T'Chaka contra seu próprio sangue, ele não poderá permanecer em seu trono por muito mais tempo. Adicione a isso o fato de Eric ter trazido Klaue, um homem que T'Chaka não conseguiu fazer por décadas. E isso só fortalece sua posição em relação à sua candidatura ao trono. T'Challa vai ter muito trabalho pela frente. Mas mesmo que ele derrote Eric e se torne o próximo rei, eu já tenho contingências em vigor caso esse momento aconteça. Não vai acontecer, mas isso não significa que vou ser preguiçoso e não me preparar para essa possibilidade. Pois assim eu nunca perco. Quinto, Peter Parker finalmente conseguiu seus poderes de aranha. Ao ler este relatório, não consegui evitar um sorriso no meu rosto. Por enquanto, o Homem-Aranha original está em jogo. Então, com essas informações, posso começar a mostrar-lhe o caminho. Porque não vou permitir que a vida desse Peter Parker se torne como eu já vi tantas vezes nos quadrinhos, filmes e programas de televisão na minha vida passada. Embora ele fosse um herói incrível, o resto da vida de Peter era basicamente uma droga. Sempre atrasado, mal conseguia pagar o aluguel, seus relacionamentos com mulheres nunca davam certo, e nem vamos falar do fato de que, na maioria das vezes, Peter desperdiçava seu imenso potencial. O que tenho certeza é resultado das palavras que o tio Ben diz a Peter antes de morrer. Sério, acho que o homem não tinha ideia do quanto estava acorrentando e xingando o sobrinho com aquelas palavras. Por causa deles, Peter se inclinou mais a cuidar do Homem-Aranha do que Peter Parker. Raramente encontro um bom equilíbrio entre ambos. É por isso que quando o Dr. Octopus assumiu o corpo de Peter nos quadrinhos e se tornou o Superior Spider-Man, uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha, aliás, tive que admitir que ele acertou em várias coisas. Ele encontrou o equilíbrio entre a vida civil e o super-heroísmo. É isso que vou garantir que o Homem-Aranha aprenda. Por outro lado, também estou curioso para ver quem Peter vai se tornar. Embora não haja Michelle Jones ou Mary Jane Watson neste universo, fiz algumas pesquisas e descobri que existe uma Felicia Hard, também conhecida como Gata Negra, uma das duas personagens sexistas com temática felina em todos os quadrinhos. A outra, claro, é Selina Kyle, mulher gato da DC Comics. Então Gwen ou Felícia, qual delas Peter escolherá? Mas talvez eu pudesse dar a ele as duas coisas. Alimento para o pensamento. Seguindo em frente, analisei mais relatórios até encontrar um. Não consegui evitar ficar com uma expressão vazia no rosto assim que entendi o conteúdo. Ele detalhou que Bolívar Traz e o senador Robert Kelly se tornaram mais próximos no ano passado e estão trabalhando para que o programa Sentinel seja financiado pelo governo dos Estados Unidos. Entendo. Eu refleti. Brainiac, hora de executar os planos de matar o Dr. Traz e o senador Kelly. Eu falei, já que nenhum único sentinela jamais existirá neste universo.
Não haverá nenhuma merda de dias de um futuro esquecido, enquanto eu estiver por perto. Nem permitirei que gente como Master Mold, Nimrod ou Bastion se torne um pensamento na mente de ninguém. Dane-se esse barulho. Então é hora de Traz e o bom senador terem uma reunião com a própria Senhora Morte. Entendido, meu imperador. Kelly e o Dr. Traz já estão mortos. Brainiac respondeu. Também estou preparando as coisas para que adquiramos as indústrias Traz depois que o bom doutor falecer, já que tenho certeza de que é isso que você me instruiu a fazer a seguir. Ah, você me conhece tão bem. Eu respondi. Depois, voltei a revisar os relatórios até terminá-los todos. Depois que fiz isso, me preparei para ir tomar café da manhã com minha família, onde discutiríamos nossa próxima viagem a Mônaco. Apesar de todas as mudanças que fiz, os eventos do Homem de Ferro 2 estão basicamente no caminho certo. Então, não estou indo para Mônaco apenas para ter uma conversinha com Tony sobre salvar sua vida, mas também para lidar com o Vanco e ganhar mais alguns pontos com o público. Sem mencionar que desde que Susan e eu nos casamos, e ela se tornou minha única esposa oficial para o povo do mundo no momento, não tivemos tempo para nos divertir. Então, nesta viagem com certeza faremos isso. Mônaco, aí vem o Senhor e a Senhora Destino. Espero que você esteja pronto. Capítulo 90. Ao entrar no refeitório do castelo onde minha família e eu costumávamos comer, vi todos já sentados à mesa, aproveitando o café da manhã. Christoph, Boris, os gêmeos, Susan, Zora e finalmente Lúcia. Jéssica também estaria conosco se estivesse aqui, porque acredito que é importante passar tempo de qualidade com a família. Os destinobos que guardavam as portas do refeitório fecharam-nas atrás de mim. Fui até Susan e dei-lhe um beijo rápido. Depois fiz o mesmo com Lúcia e Zora, antes de tomar meu assento à cabeceira da mesa, pois eu sou o chefe dessa família. Bom dia a todos, eu disse a eles. Então recebi respostas. Exceto os gêmeos, é claro. Apesar de todas as suas habilidades incríveis, ambos têm apenas 1 ano de idade. Na verdade, comemoramos o primeiro aniversário deles há apenas alguns dias. Franklin e Valeria nasceram em 1º de abril, o que pode ter algo a ver com suas personalidades travessas. Acho que só o tempo dirá. Depois de terminar de cumprimentar minha família, tomei café da manhã, mesmo que eu não precise comer, dado que eu tenho a habilidade de autossustentação. Inferno, eu nem preciso respirar para viver. Mas depois de fazer essas duas coisas e muitas outras semelhantes na mesma vida, não é tão fácil parar de fazê-las. Além disso, gosto de respirar e comer. Elas me trazem conforto e alegria. E o que é a vida se você não consegue aproveitar as pequenas coisas? Depois que comi um pouco, comecei a discutir com todos sobre a minha próxima viagem para Mônaco e Susan. Toque toque. Isso até sermos interrompidos por uma batida na porta do refeitório. Quando isso aconteceu, direcionei minha atenção para isso. Entre. Falei em voz alta. Quando fiz isso, as portas do refeitório se abriram e entraram 2 pessoas. A primeira era uma mulher de 1,93 metros, com pele cor de caramelo, cabelos pretos longos e olhos escuros. Enquanto o segundo é um homem de 2,05 metros, com cabelos loiros dourados e olhos azuis profundos. Seus nomes são Halo e Savage. As mais novas adições aos primarcas que criei nos últimos 2 anos. Com os outros primarcas tão ocupados e com meus planos finalmente começando a dar frutos, imaginei que precisaríamos de uma ajudinha extra. Foi assim que fiz esses 2. Ah, e quanto aos nomes, dei o dela para Halo, já que ela possui os mesmos poderes de Halo dos quadrinhos da DC, o que significa que ela pode criar halos ou auras de cores diferentes ao redor do corpo, cada um dos quais permite que ela use uma habilidade única associada ao dito Halo ou aura. Quanto ao motivo de eu ter dado o nome Savage, é porque todos os outros que eu conseguia pensar para ele não combinavam, e eu não poderia chamá-lo de Beast, já que esse nome já foi escolhido pelo Dr. McCoy. O que quero dizer com tudo isso é que Savage tem as mesmas habilidades do animal Man dos quadrinhos da DC, o que significa que ele pode usar as habilidades de animais, mesmo os extintos, apenas pensando neles, tornando uma das pessoas mais perigosas da Terra. Provavelmente a galáxia inteira se ele puder acessar o campo morfogênico e copiar as habilidades de animais alienígenas, assim como Savage Man conseguia fazer nos quadrinhos da DC. Mas infelizmente ainda não conseguimos testar Savage para ver se ele possui esse aspecto de seus poderes, já que meu povo e eu não tivemos sorte em colocar as mãos em nenhum tipo de animal alienígena. Então parece que teremos que esperar até começarmos a nos envolver em aventuras de Space Opera para ver se Savage é realmente tão selvagem quanto eu acho que ele é. Além disso, apesar de seu nome ser Savage, fora de situações sérias, ele é um gigante gentil. Ele é basicamente parecido com o Android 16 da série Dragon Ball nesse aspecto. Depois de entrar na sala, Savage e Halo se ajoelharam e curvaram suas cabeças para mim. Rei Destino. Eles disseram em uníssono. Saudações. Vocês 2 podem se levantar. Eu disse a eles. Então eles se levantaram novamente. Então, por que vocês atrapalharam meu tempo com a família? Perguntei a eles. Porque todo mundo sabe que a menos que seja uma questão de extrema importância, você nunca deve perturbar meu tempo dedicado à família. Temos notícias importantes, meu rei. Disse Halo. Então me diga. Eu respondi a ela. Na verdade, meu rei, acho que essa é uma notícia que você deveria ouvir em particular. Savage sugeriu. Muito bem então, Savage. Eu respondi. Venha e me conte então. Eu ordenei a ele. Sim, senhor. Savage respondeu.
Ele então se aproximou de mim e começou a sussurrar no meu ouvido o que tinha para me dizer. Então, quando ele terminou, ele deu um passo para trás. Entendo. Eu disse. Você está certo. Essa é uma notícia importante. Excelente trabalho trazendo isso à minha atenção. Eu falei. Claro, meu rei. Savage falou. Em outra nota, já começamos a fazer os preparativos necessários. Ele disse. Vitor, do que Savage está falando? O que está acontecendo? Susan me perguntou. Oh, não é nada demais, minha querida. Só preciso ir cuidar de alguns negócios. Que não podem esperar. Desculpem a todos. Eu disse. Está tudo bem, Vitor. Vai e seja rei. Nós entendemos completamente. Boris me disse. Sim, meu amor, nós temos. Zora disse. É o que fazemos. Lúcia falou. Vai, pai. Ficaremos bem. Disse Christophe. Você vai me contar tudo sobre isso quando voltar, Susan me disse. Os gêmeos então gargarejaram. Tudo bem. Eu entendo todo mundo. E obrigado. Eu disse a eles. Então me levantei do meu assento e saí do refeitório com Halo e Savage me seguindo, mal conseguindo conter minha excitação, já que eu estava finalmente prestes a conhecer Mystique pessoalmente. Terceira pessoa. Ponto de vista. Amaldiçoando-se silenciosamente, Mística caminhou por um corredor, uma coleira supressora de poder em volta do pescoço, cercado por destinobos e até mesmo alguns Spartans por todos os lados, desde que o metamorfo de pele azul foi capturado, por tentar entrar furtivamente na Latéria. Por quê? Para verificar seu líder, Eric, que chegou à Latéria há 2 anos e começou a agir de forma extremamente estranha. Ele mudou de traje, começou a receber ordens de outra pessoa e até começou a viver na Latéria. Mystique não conseguia entender essas mudanças que ocorreram dentro de Eric. Tudo que ela sabia era que tinha a ver com a Latéria e seu rei, que sua amante de longa data, Irene, queria levar sua filha Rogue para conhecer, tendo sido autorizado a viajar para a Latéria. Mas Mística a deteve antes que ela e Vampira pudessem prosseguir sua jornada, o que foi há 2 anos. Desde então, Irene não passou um único dia sem tentar convencer Mystique de que seria uma boa ideia a família viajar para a Latéria, fazendo com que outra pessoa a este país tivesse mudado. Então, com tantas pessoas próximas a ela mudando repentinamente por causa da Latéria, Mística queria dar uma olhada no lugar, e talvez encontrar as respostas para algumas de suas perguntas. Mas logo depois que ela entrou no país ela foi pega. Agora aqui está ela, a caminho de se apresentar diante do rei. Chegando ao fim do corredor, onde havia um conjunto de portas duplas e mais 2 destinobos posicionados do lado de fora, Mística olhou para frente sem nem mesmo pestanejar. Enquanto ela fazia isso, os 2 destinobos posicionados na porta as abriram, e quando estavam lá, Mystique foi conduzida para dentro, encontrando-se dentro da sala do trono da Latéria. Olhando ao redor, Mystique observou cada aspecto da sala, mas especialmente o homem sentado no trono no meio dela, vestindo sua armadura, Vitor Werner von Duon, que tinha os dedos entrelaçados e os cotovelos apoiados nos braços do trono, cercada por 2 pessoas que Mystique não conhecia e Eric, que lhe lançou um olhar passageiro, mas nada mais. Assim que Mística observou toda a sala, ela simplesmente começou a esperar que seu destino fosse decidido. Mas depois de 1 minuto, ninguém fez um único movimento. Então passou mais 1 minuto, depois outro e outro. Os minutos continuaram passando sem que ninguém fizesse nada contra ela, deixando Mystique em total confusão. Mas antes que ela pudesse pensar mais sobre a situação, as portas da sala do trono se abriram novamente. Então, 1 segundo depois de fazerem Mystique, uma voz muito familiar disse seu nome. Corvo. Uma que pertencia ao seu irmão Charles Xavier. E Eric? Xavier exclamou. Ele então não conseguiu deixar de olhar para Dr. Destino. Eu sei o que você quer perguntar a Charles e só quero dizer que achei que já era hora de vocês terem uma pequena reunião. Vitor respondeu. Porque agora que Charles havia chegado as coisas poderiam realmente começar.